Oi gente, bem-vindo ao segundo vídeo do tema de naturalização da violência. Eu tô fazendo uma série sobre o tema. Se você não viu, o primeiro vídeo eu falei sobre violência psicológica, o segundo vídeo eu iniciei o tema da naturalização e hoje eu vou continuar com esse tema. Afinal, é um tema muito grande, né? Eu acho que é muito importante. Afinal, é a naturalização da violência que faz a gente se manter numa cultura e numa atitude, né, de violência. E a gente precisa questionar esse padrão. A gente precisa olhar para essa naturalização, né, e realmente desconstruir alguns padrões. Eu falei muito no outro vídeo sobre padrões sociais, que ensina muito, né? Os termos sociais ensinam muito como se vincular e os termos familiares também. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte mais familiar e pessoal, individual, onde a gente fica naturalizando e mantendo, né, padrões violentos, tá bom? Vamos lá. Eu separei aqui alguns exemplos, tá? Pra gente estar debatendo e questionando. Então, uma forma, por exemplo, da gente naturalizar a violência é o silêncio, o segredo. Então, existe toda uma cultura, né, familiar e social em que fala que a gente não deve se meter. Então, muitas vezes, existe dentro da família, né, um pai que bate no filho, que espanca um filho, né, uma mãe que espanca o filho, o pai que bate na mãe, enfim. E aquilo se torna um segredo de família. As pessoas não podem falar sobre isso. E é isso, né, gente? Quando a gente não fala sobre isso, quando a gente se cala diante de uma agressão, de uma violência, a gente está naturalizando. As crianças que estão envolvidas nessa família, por exemplo, vão começar a entender de que pode, né? E de que a reação diante da violência tem que ser a paralisação. Tem que ser se tornar indiferente, fingir que aquilo não acontece, né? Proibir aquele assunto. Então isso acaba gerando, né, adultos que naturalizam a violência e que ou mantém a violência sendo agressiva ou mantém a violência se mantendo em relações agressivas, já que o segredo é exatamente uma não atitude, é uma proibição da atitude diante da violência. Tá? Então muitas famílias mantêm segredos, indiferença, a fuga pela indiferença, pelo segredo. Não vamos falar disso, se torna um tema proibido. Lembrando, gente, que a naturalização da violência é um dos maiores perigos, né, no ciclo da violência, porque é o que faz, por exemplo, a própria vítima se manter paralisada. Então, a confusão dela aprender que aquilo é natural deixa ela confusa mesmo quando ela se sente violentada, quando ela se sente agredida, quando ela sente raiva. A culpa, muitas vezes, né, por achar que aquilo faz parte do amar, então ela não devia estar com raiva, não devia estar enfrentando aquela pessoa, né? Então, às vezes, o sentimento de que eu que estou errado, eu que estou exagerando, né? Ou às vezes até o conformismo, é assim mesmo, é assim que as pessoas se comportam, né? É assim que as relações funcionam. Então a gente tem que estar muito atento e questionar bastante, tá? A forma que a gente naturaliza socialmente, familiarmente e pessoalmente, tá? A agressão. Então o silêncio e o segredo é uma forma de naturalizar, né? Para quem está sendo envolvido ali naquele segredo. Uma segunda forma, né? Um segundo exemplo que eu quero trazer é a justificativa. Então, a gente pode justificar de diversas formas. Por exemplo, a gente pode justificar de, não, mas coitado, ele é assim agressivo, ele é assim estourado, né? Ele é assim violento, porque ele sofreu muito na vida, é uma pessoa muito sofrida. Tá bom, gente, realmente nós somos seres que somos uma consequência das nossas vivências, só que enquanto adulta a gente tem que ser responsabilizado por isso, né? Porque afinal, se a gente não se responsabiliza por isso, por que a gente mudaria? Né? Como que vai haver mudança se não há questionamento? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a justificativa. Existe uma outra justificativa que é, por exemplo, muitas pessoas adultas justificam o fato de ter apanhado, do tipo, ah não, mas eu era muito levado. Ou, ah, meu pai ou minha mãe me bateu muito, mas eu aprendi. Serviu então, vamos colocar uma história aqui, histórias reais que eu escuto, né? A pessoa não estava aprendendo a escrever uma palavra, a criança não estava aprendendo a escrever uma palavra. E aí vinha o pai ou a mãe, espancava, batia com pau, com madeira, com tudo, né, com cinto, até sangrar, até ficar vermelho, enfim. E aí a criança justifica aquilo, porque ela tem que, de alguma forma, dói a gente ver, né, que a gente foi agredido, principalmente por pessoas que a gente ama. Então a gente acaba aprendendo a justificar. Não, mas serviu para isso, então dá utilidade à violência, né? A justificativa pela utilidade. A gente coloca uma utilidade naquela violência e acaba naturalizando e justificando, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui de justificativa é
é a tal da personalidade forte, né? Então, é porque essa pessoa tem a personalidade forte, ela é assim mesmo, né? Então, às vezes, um chefe que grita, que desqualifica, que é perseguidor, né? E aí as pessoas, não, mas é porque ele tem a personalidade forte, gente, como se isso fosse aceitável, né? Então, a gente precisa questionar. Personalidade forte, como assim? Né? O que é uma personalidade forte? Ser forte, então, é agredir, é violentar? Né? A gente precisa questionar esses padrões e essas justificativas que a gente dá, né, para que a violência permaneça nos meios e nas relações, tá? Terceiro, culpar a vítima. Isso daqui é muito comum, né? É algo que a gente, graças a Deus, as pessoas já têm falado muito, mas que ainda acontece demais, né, gente? Então, existem, no meio, assim, em âmbito machista, né, existem várias formas de culpar a vítima. Então, a culpa não é do agressor, né, que deveria, então, controlar, né, o desejo dele, por exemplo, por uma mulher. É a culpa da mulher que está usando uma saia curta, é a culpa da mulher que está viajando sozinha. Então, assim, não é incomum, né, gente, quando acontece, por exemplo, uma violência contra a mulher, as pessoas justificarem, né, mas apanhava porque queria, né, ou quem mandou viajar sozinha, mas também saiu com aquela roupa. Então, isso é um âmbito, né, aprendido da gente reverter a culpa, né, botar a culpa para a vítima, que naturaliza a agressão, né, onde deixa os agressores mais à vontade de cometer esses erros, né, e onde os próprios agressores se justificam dessas mesmas falas sociais. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é uma fala, não sou eu, né, não está acontecendo comigo, é uma fala bem ocasional. Mas, gente, quando a gente justifica, né, a atitude do agressor culpando a vítima, isso é muito grave. Muito grave. A gente na verdade, está apoiando, né, o agressor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Romantização. Eu trouxe um pouquinho sobre esse tema no último vídeo, falando um pouquinho sobre essa distorção, né, do afeto. A romantização é uma outra forma da gente amenizar e justificar, né, a violência. Então, ele é ciumento porque ama, né, essa pessoa, ele bateu porque ele te ama demais, porque ele estava preocupado, enfim, né, gente? Então, uma justificativa a partir de uma romantização, né, uma distorção do afeto para justificar a violência, tá? E aí, esses exemplos, né, que podem acontecer muitas vezes dentro da família, essas próprias justificativas serem aprendidas em âmbitos sociais ou familiares, acaba gerando para a gente, enquanto indivíduo, né, na nossa individualidade, uma distorção, né, e uma naturalização da violência, aonde, por exemplo, se eu desde criança aprendi a ser vítima, eu naturalizo ser tratado daquela forma. Então, quando a gente pensa, por que fulaninho aceita isso? Por que ciclaninho? Exatamente pela naturalização, né? Então, tem uma sociedade, uma família falando para ela que é assim que ela tem que ser tratada, que é assim que ele tem que ser tratado, e aí a pessoa não consegue se sentir qualificado na sua percepção e na sua emoção o suficiente para ter uma atitude de rompimento daquela agressão. Então, a naturalização individual da agressão acontece exatamente por esses aprendizados sociais e familiares, onde a gente começa a aceitar, né, algum nível de agressão ou agir com agressão e justificar e naturalizar isso também, né? Então, muitas vezes é a forma que as pessoas aprenderam a amar e mantém esses padrões. Então, a gente precisa questionar essas coisas, gente, para que seja a vítima ou seja o agressor, começa a questionar e a refletir de que, por mais que ele tenha aprendido de diversas formas que aquilo era a forma de amar, né, de que agora, adulto, ele possa se responsabilizar em ressignificar isso, tá? Porque a naturalização mantém o ciclo e o padrão de violência. Então, só falando mais um pouquinho sobre a confusão, a culpa e o conformismo, que eu acho importante, essas são todas formas de paralisação da vítima e que são alimentadas a partir dessas naturalizações. Então, por exemplo, se uma mulher está sendo vítima de agressão de um homem e ela aprendeu que é proibido a mulher expressar raiva, que coisa feia, a mulher não pode expressar raiva, a mulher tem que ser submissa, né? Todo esse âmbito cultural, machista, que traz para ela uma naturalização. Aí as pessoas perguntam, né, por que essa pessoa aceita isso? Veja, ela já veio para a vida adoecida, ela já se construiu adoecida, né? Ela já se construiu sem potência, sem capacidade, sem direitos. Então ela aceita porque existe uma naturalização daquilo. E por isso a gente tem que estar muito atento com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente replica. A gente precisa questionar, porque hoje a gente tem uma responsabilidade
sobre as coisas que a gente fala e que a gente pensa, né, enquanto adultos. Então a gente precisa questionar. Aí isso gera uma culpa, isso gera uma confusão, no sentido de, eu vou falar no próximo episódio sobre o ciclo, né, de agressão, onde muitas vezes a pessoa expõe, né, se protege, e aí imediatamente aquela pessoa, o outro, né, o agressor ou a agressora, vem com uma justificativa de que ame, etc, nananã, e isso acaba gerando uma confusão na vítima sobre o que é afeto, né, sobre todos esses processos de naturalização, né, e também o que eu trouxe, que é o conformismo, né, que é essa ideia de que tudo bem, a pessoa ser assim, é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, como se as pessoas nascessem de uma forma, vivessem de uma forma e nada pode ser feito, elas não podem mudar, ou a gente não pode mudar, né, porque a gente também pode decidir sair desse padrão, né, ou romper esse comportamento agressivo, caso seja o caso. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, eu dividi esse tema em duas partes, porque eu acho que é um tema muito importante. Tem outros aspectos que eu posso estar trazendo depois, mas eu acho que esses são exemplos e aspectos principais para a gente estar refletindo sobre isso, tá bom? Então, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o comentário de vocês, de curtir o vídeo, de mandar para alguém que você gosta, que você acha que pode ser importante para essa pessoa refletir, tá bom? E até a próxima. Aí agora a gente depois vai pro quarto, onde eu vou trazer um pouquinho de como acontece esse ciclo de violência, tá bom? Um beijo, até a próxima!